Boa tarde a todos, espero que sejam todos muito bem. Eu quero primeiramente agradecer a presença de vocês. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre princípios de liderança. Mais um vídeo, na verdade, sobre princípios de liderança. Esse vídeo ele é direcionado para você, que é gestor, ou você que está buscando uma ascensão profissional dentro da área de gestão, tá? Uma liderança, no caso, dentro da tua empresa. E nós estaremos aqui para poder refletir um pouquinho sobre esse papel e conversarmos sobre algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas e que irão, com certeza, aprimorar todo este processo de liderança que você exerce dentro da tua empresa, ou que você pretende exercer. Gostaria primeiro de me apresentar para aqueles que não me conhecem, tá? Eu sou o professor Kalani, eu faço parte da equipe técnica aqui do EADELIA e também atuo, no caso, como educador em outros segmentos. Eu sou formado em letras, em pedagogia, também tenho especialização em psicopedagogia com ênfase em educação especial e psicopedagogia clínica institucional. E sou entusiasta aí da gestão de pessoas, por isso estamos aqui conversando um pouquinho. Então, para iniciarmos, no caso, nosso papo, eu gostaria de lembrar um pouco sobre o que nós conversamos anteriormente. Não sei se você já chegou a acompanhar o nosso outro vídeo, se não, dá uma pesquisada no nosso feed aqui do Instagram que você vai conseguir assistir, onde nós tivemos a oportunidade de categorizarmos qual que é o princípio de liderança, o que é liderança, tá? Mediante essa linha de raciocínio e de reflexão que nós temos trabalhado nessa série de vídeos. E nós chegamos à conclusão de que o princípio de liderança a ser trabalhado ele é uma habilidade, tá? Então é algo que qualquer um consegue desenvolver. É a habilidade de influenciar as pessoas a realizarem algo de bom grado. E esse algo sendo de comum acordo para o bem coletivo. E é justamente falando sobre este princípio, essa habilidade de influenciar as pessoas, que hoje nós daremos continuidade falando um pouquinho sobre a diferença de poder e autoridade e conversaremos também sobre um processo de modelagem onde a gente fala da liderança partindo de um pressuposto de uma servidão, tá? Onde o líder ele serve. Mas vamos lá, vamos iniciar aí o nosso processo. Quando falamos no processo de liderança, na habilidade de liderança, de influenciar as pessoas, é muito importante que nós tenhamos em mente, de uma forma muito sólida, pessoas que tiveram esse tipo de influência em nossas vidas. Pessoas que tiveram a capacidade de nos influenciar positivamente a fazer algo por um bem comum. Talvez, ao colocar essa definição, venha na cabeça de vocês a mãe, o pai, um outro familiar. Pode ser que venha na cabeça de vocês um grande professor que tiveram, um colega de trabalho, um chefe. Parem para pensar quais são as características que essas pessoas possuem. Quais são as características que as pessoas que têm influência na vida de vocês, elas possuem? Essas pessoas provavelmente têm características muito positivas, elas podem ser bondosas, elas podem ser altruístas, elas podem ter uma comunicação, no caso, bem assertiva, elas podem colocar o outro, no caso, à frente. Quais são as características? Por quê? A partir do momento em que nós temos um modelo de liderança, alguém que tem influência, eu quero que vocês cheguem à conclusão, à reflexão de que essa modelagem, essas características dessa pessoa, são características de teor pessoal. Reparem que essas características, elas vão muito além de um fator financeiro, elas vão muito além de um fator de medo ou de autoridade de uma maneira negativa. Essa modelagem, esse padrão de liderança, ele vem de uma maneira assertivamente emocional, focada na questão interpessoal, focada nas relações. E é esse processo de liderança que a gente precisa refletir sobre. Nós temos dentro da corporação, tá, do mundo corporativo de maneira geral, o empréstimo do sistema militar para ser implementado nas empresas. O sistema militar onde ele funciona através de uma pirâmide. Nós temos no topo dessa pirâmide o chefe, o CEO da empresa, né, o dono, no caso da empresa. E aí, conforme essas camadas da pirâmide elas vão descendo, nós vamos encontrando os subordinados. Esses subordinados, né, que vão ser, no caso, os gerentes, eles vão ser os funcionários, eles podem chegar num atendente. E aí essa pirâmide, o tamanho dela, ele vai variar de uma empresa para outra. Esse formato que veio de empréstimo do serviço militar, ele foi incorporado no mundo corporativo e que muitas vezes nós tomamos ele como um paradigma de que o único meio que existe. Onde temos um líder,
né, onde temos um chefe, e esse chefe ele vai exercer a influência dele para os seus subordinados. Até este processo de alguém que está acima exercendo a influência aos seus subordinados é algo que é comum. E dentro do processo de liderança, do princípio de liderança que eu quero apresentar para vocês, não há alteração. A questão é como que este processo ele se dá. Como que esta pessoa que está acima, está no topo da nossa pirâmide, ela vai influenciar as pessoas que estão abaixo. Se nós pararmos para pensar, que aí lembra do exemplo que eu pedi que vocês refletissem, sobre alguém na vida pessoal de vocês, que tem o poder de influenciar vocês positivamente a fazerem algo de bom grado, para um bem comum. Se essas pessoas elas têm características pessoais e interpessoais, que a gente muitas vezes, né, se desloca dentro do mundo corporativo, é isso que nós precisamos buscar. Por quê? Dentro desse formato militar, muitas das vezes, a influência ela se dá através do medo, ou então o que nós chamamos dentro dos princípios de liderança, através do poder. Então, uma pessoa que ela exerce influência mediante única e exclusivamente pela posição que ela exerce e pela imposição, além da posição, pela imposição que ela consegue exercer sobre os seus subordinados, ela tem uma relação de influência por poder. Eu tenho, no caso, estou acima, então eu consigo, na verdade, impor aquilo que eu quero. E essa geralmente é por uma forma de medo, é uma maneira, na verdade, não entusiasta. Eu estou influenciando aquela pessoa a fazer algo não de bom grado. O princípio de liderança que eu quero trazer é que nós possamos direcionar a nossa influência do líder aos liderados dentro de um processo, não através do poder, mas através da autoridade. E o que nós vamos entender como autoridade? A autoridade vai ser a influência de fazer alguém, né, desenvolver algo que se deve de bom grado, pensando e tendo como estreitamento única e exclusivamente as relações. Quando eu procuro causar influência no meu liderado, porém, o meu foco, além de influenciá-lo a fazer aquilo que se deve, aquilo que se precisa, eu estou também focando na minha relação, eu estou focando em fortificar a relação que eu tenho com este influenciado, eu estou, na verdade, criando um princípio de liderança poderoso, que é o princípio da autoridade. Então, a autoridade vai ser, no caso, aquilo que é exercido sobre os liderados e há essa influência para que eles façam aquilo de bom grado. Então, para você que é um gestor, para você que trabalha dentro de uma corporação, seja ela de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, ou você que está buscando essa ascensão, você se vê, na verdade, ainda nessa posição de influência, é importante que você pare para pensar e refletir, ao chegar naquela posição, ou já estando nela, qual que é o teu padrão? O que você tem influenciado? Como você tem influenciado as pessoas? A tua influência é através de poder, ela é através de ordem, única e exclusivamente pela posição que você exerce, ou ela é através de uma autoridade, onde você influencia, você direciona a pessoa a fazer aquilo de bom grado, tendo a oportunidade de fortificar relações. Esse processo, ele cria o ambiente de trabalho completamente diferente. Quando eu tenho foco nas minhas relações, o ambiente ele fica leve. Pesquisas recentes, elas mostram que quando as pessoas estão felizes no trabalho, tá? O dinheiro, ela aparece em quarto lugar. Apenas no quarto lugar vem, na verdade, a categorização que a felicidade ela está vendo pela remuneração. Antes disso, nós temos como principal posição e a primeira posição a questão do ambiente de trabalho leve. Quando eu crio um processo de uma troca do líder e do liderado, criando uma relação positiva, isso faz com que o ambiente ele fique mais leve e aquele liderado ele vai fazer cada vez mais coisas. Ele vai, na verdade, produzir cada vez mais. E esse é o processo. E essa é a busca. A questão é que para se criar essa relação de poder e autoridade, né? E aí nós queremos ter o foco na autoridade, é preciso que o líder entenda, tá? Que para ele conseguir influenciar essas pessoas dessa maneira, vai ser necessário sacrifício. Parem para pensar novamente naquela pessoa que eu pedi que você refletisse, que tem grande influência na sua vida, que é um grande líder na tua vida. Essa pessoa que exerce esse poder, com certeza ele já sacrificou de alguma maneira a vida dele para te servir. Talvez o sacrifício tenha sido tempo para poder ouvir. Talvez o sacrifício tenha sido colocar as tuas prioridades à frente.
Talvez esse sacrifício ele tenha sido financeiro, talvez ele tenha sido emocional. A questão é que para criarmos relação, nós precisamos, no caso de sacrifício, e o líder, por ele estar à frente, né? Reparem que na pirâmide, né? Ou ele estar, no caso, acima, ele não é necessariamente por conta apenas de uma influência de poder que ele exerce pela posição, mas de responsabilidade também. E aí cabe, justamente, a este líder, a esta pessoa que está nessa posição, procurar influenciar os outros e tomar o primeiro passo. E aí que a gente vai começar, tá? Tendo essa idealização do que é a liderança, que é uma habilidade que todos podem desenvolver, de influenciar as pessoas positivamente para um bem comum, tendo também a visão de que precisamos exercer essa liderança, essa habilidade de influência através da autoridade, não do poder, a autoridade como sendo uma influência de bom grado, a pessoa faz aquilo de bom grado. Quando eu estigmatizo dentro da minha mente, eu tenho como visão que é isso que eu estou buscando, aí nós temos, na verdade, um paradigma. E esse paradigma ele precisa ser colocado em ação. E é aí que vem o grande sacrifício do líder. Por quê? Intenção sem ação, o resultado ele é nada. Para termos, na verdade, algo positivo, precisamos ter intenção mais ação. Que aí nós teremos, no caso, a vontade. Ou, dentro, no caso da área dos princípios de liderança, o que a gente chama de proatividade. E o que vai ser a proatividade? Eu aprendi ao longo desses anos um termo que eu gostei muito, que eu acho que é muito próximo. Eu tenho um chefe que ele comenta comigo que muitas das vezes as pessoas estão focadas em apagar incêndio dentro do emprego. E o que é o apagar incêndio? Tá? Acontece um problema, as pessoas correm e vão lá com um baldinho para poder aniquilar aquele problema. E muitas das vezes a função das pessoas elas acabam girando em torno disso. Tá? O tempo inteiro, todas as horas de trabalho daquelas pessoas, elas são, no caso, focadas em apagar os incêndios que aparecem dentro dos empregos. A pessoa proativa, e aí este líder, por isso que ele precisa ter visão, tá? Ele tendo como paradigma o que é a liderança, ele tendo o paradigma que ele quer causar este impacto através da autoridade, ele precisa ter a visão da proatividade, onde ele não tem o foco de simplesmente apagar o incêndio, ele vai ter o foco de como prevenir aquele incêndio. O líder ele precisa olhar além, ele precisa conhecer muito bem a função dos seus liderados, o que os liderados eles fazem, o que eles exercem e o que eles realmente precisam. Quais são o que eles realmente vão precisar desenvolver dentro do trabalho deles, ou quais são aquelas situações onde eles precisam de apoio para que consigam exercer melhor a sua função. E aí quando o líder ele tem essa visão assertiva do que aquela pessoa precisa, não necessariamente o que ela quer, o que ela precisa, e ele procura tomar atitudes, ações prévias, para poder evitar aqueles incêndios que vão acontecer, para poder facilitar o processo daqueles liderados, para que todo o processo dele aconteça de forma mais leve, onde o relacionamento ele é fortificado, aí nós temos esse princípio de proatividade, onde o proativo ele é aquele que toma atitudes. O proativo ele consegue entender quais são as prioridades. Ainda além disso tudo, pensando sobre definição de liderança, pensando sobre o princípio de autoridade a ser exercido, pensando sobre o princípio da proatividade a ser abraçado, para que essa visão ela não fique apenas no papel, porque senão intenção menos ação é igual a nada, e precisamos ter algo positivo, por isso tem que ser mais ação. Nós ainda precisamos levar em conta que dentro da praticidade do mundo real, principalmente dentro dos nossos trabalhos, das nossas empresas, existe um fator de equilíbrio que precisa ser buscado. Existe um entusiasta dentro do meio dos negócios, que eu gosto muito, que ele conta uma história, tá? Um americano, e ele conta, na verdade, uma história que, quando ele era muito jovem, ele era vice-diretor de uma instituição, que, no caso de lâminas, de construção de lâminas de aço. E como vice-diretor, ele ascendeu a este cargo e ele tinha como visão uma questão bem emocional, tá? Focada nessa questão de relações dentro do seu processo de lidar com os seus liderados. E existiam outros 2 vice-diretores, porque era uma empresa, uma corporação grande, que tinha uma visão completamente oposta. Eles acreditavam, no caso, no poder, enquanto este entusiasta acreditava na autoridade. E ele conta o quanto que isso era conflituoso, o quanto que ao se reunir, na verdade, com o CEO da empresa, o dono de toda essa rede, eles tinham muitos conflitos entre eles, justamente pela questão de visão. Eram visões muito opostas.
E ele conta que em certo momento ele ficou muito bravo depois de uma discussão muito assídua. E ele foi, na verdade, para esse líder, né, para esse chefe dele, e ele falou: por que você não demite essas pessoas? Por que você não, como que você aguenta eles atuando dessa maneira, de forma tão firme e às vezes criando relacionamentos ruins e tendo dano, no caso, para a empresa? E aquele líder, de muita forma muito sábia, ele falou que aquelas pessoas estavam na empresa para poder trazer o equilíbrio. Que era necessário que houvesse, na verdade, limitantes, que era necessário que houvesse uma podagem, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Porque quando nós atuamos de uma maneira muito empática, focada também apenas no relacionamento, talvez nós deixemos ali para trás a questão de resultados. Quando nós, por outro lado, temos um foco muito grande nos resultados e nos esquecemos do relacionamento, os relacionamentos eles ruem, a produtividade ela cai e aí os resultados acabam sendo impactados também. Então, o que eu quero trazer de reflexão também para vocês é o fator a necessidade da busca do equilíbrio. E esse equilíbrio ele precisa ser encontrado justamente por este líder que conhece o ambiente onde ele trabalha, este líder que conhece as pessoas com quem ele trabalha, e aí ele terá a oportunidade, com essa visão, de ir construindo a equipe e a situação que ele precisa. Então, para você que está buscando essa ascensão dentro da tua empresa, está buscando uma posição de liderança, a primeira coisa que eu quero que você pare para pensar agora é: o quanto você conhece da tua empresa? O quanto você conhece de todas as funções que ela exerce e tudo aquilo que influencia e que influenciará, tá, nessa possibilidade de ascensão, o teu emprego. Ou se você já está nele, o que influencia? Quais são os diferentes departamentos e como que eles se cruzam? Como que cada um desses departamentos funciona? Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é a meta da empresa? Porque a partir do momento que você tem essa visão, seja o primeiro passo para você conseguir ascender dentro da tua empresa, que você consiga exercer a tua função de forma assertiva. Porque é conhecendo o local onde você trabalha, tendo a visão do local onde você trabalha, que aí sim você vai conseguir pensar qual tipo de liderança que você vai precisar influenciar. Onde o equilíbrio ele vai precisar ser feito. Muitas das vezes, enquanto líderes, nós temos como foco, por exemplo, dentro deste princípio, né, o relacionamento, a criação de elos, mas existem pessoas com que isso é difícil de se trabalhar, isso é uma realidade, né? Não podemos ficar apenas no conto de fadas. E é justamente quando se encontra este conflito que, às vezes, o poder ele é necessário para que haja, na verdade, a troca. A questão é que a visão desse líder ela não pode alterar, onde ele precisa de uma equipe em que a influência ela se baseia através da autoridade e através da construção de bons relacionamentos. Afinal, como ser humano, nós somos muito empáticos de uma maneira natural. Tá? Porque quando alguém nos faz um favor, a gente tende a entender aquilo como uma necessidade devolutiva. É claro que não é um conceito geral, existem exceções, né? Mas nós temos essa prerrogativa de se alguém faz algo positivo para mim, eu também faço. Se alguém se sacrifica demais por mim, eu também quero me sacrificar por aquela pessoa. Parem para pensar sobre os pais, aquelas pessoas que nos criaram, um grande líder, um grande chefe que nos influenciou novamente. Essas pessoas, elas fizeram sacrifícios. Talvez a mãe, durante toda a criação, ela tenha se sacrificado muito. Quantas as mães não deixam, na verdade, de comprar algo para ela para poder dar do filho? Quantas das mães não veem o olho brilhando por algo que o filho conquistou, não necessariamente algo que ela conquistou? E aí todo este sacrifício, quando a gente pode fazer algo em troca, a gente tem essa prerrogativa. E no mundo corporativo isso não é diferente. Quando criamos relacionamentos onde as pessoas sentem que há uma deferência, em que há um sacrifício, em que há, na verdade, uma visão deste líder para com o liderado, há uma tendência de que esse liderado vai querer trazer isso de volta. E esse retorno ele pode ser através de produtividade, esse retorno pode ser através de favores, esse retorno pode ser através de um dia um funcionário faltou e você precisou que o outro ficasse até um pouquinho mais tarde. Quando você vai pedir, você não vai receber o não, porque você já teve, na verdade, outros momentos onde você também fez por aquela pessoa. E é essa busca, essa visão que precisa ser buscada, tá? Essa visão que a gente precisa, na verdade, ter como foco. É este paradigma que precisa estar bem elencado. E aí transformar este paradigma em ações que façam com que a gente se aproxime o máximo possível dentro dessa realidade. E para essas ações a gente pode buscar a questão de processos dentro da nossa empresa. Nós temos também, dentro dessa idealização, a necessidade de buscarmos uma equipe que tenha essa mesma visão.
E aí fica, na verdade, o meu desafio, por exemplo, para você que já atua na área, né? Que já está, na verdade, como líder. Será que todos os teus liderados, eles conseguem entender a tua visão da empresa, onde você quer chegar? Será que todas as metas do teu departamento, do teu setor, ou até da tua empresa de forma geral, se você, na verdade, está lá no topo da pirâmide, eles entendem o porquê das tuas ações, o porquê, na verdade, que você está agindo daquela liderança? Quais são os objetivos que vocês pretendem alcançar de maneira coletiva? Porque precisamos lembrar que os liderados, eles têm, na verdade, toda a questão de sacrifício deles, de tempo, de serviço. É lógico que é em troca, na verdade, de uma questão salarial. É lógico que é em troca de uma estabilidade, muitas vezes financeira, emocional e até psicológica. Mas eles fazem este sacrifício. Será que eles entendem o porquê que eles estão, na verdade, sacrificando? Ou porquê que eles estão doando daquele tempo? Por que eles entraram, na verdade, nessa troca, neste contrato, dessa relação corporativa? É importante conversar, na verdade, com os liderados a esse respeito. E você que está buscando essa ascensão, é importante que você, na verdade, pare para pensar como que você se projeta ao chegar naquele âmbito, dentro daquele ambiente. Porque lembrem, no vídeo passado eu dei um exemplo muito assertivo, onde nós temos uma empresa de retroescavadeiras, onde ele pegou o melhor motorista e transformou, na verdade, no chefe de setor. Aquele motorista ele não tinha, na verdade, prerrogativa ou vontade de atuar como líder. E se perdeu o melhor motorista de retroescavadeira e se ganhou um gestor que não era, na verdade, o ideal. Então, muitas das vezes, nós precisamos nos projetar. Aonde eu quero chegar? E quando eu chegar, como que eu vou me comportar? O que eu estou buscando? Resumindo o nosso papo de hoje, eu quero lembrar para vocês que falamos sobre princípio de liderança. O que é liderança? Relembramos, né? Que é uma habilidade de influenciar as pessoas de maneira positiva, de maneira entusiasta, a fazer algo para o bem comum. E esse princípio de liderança, ele precisa ser exercido através da autoridade. Tá? A autoridade, que é essa influência positiva, não é uma influência imposta. E aí, como primeiro passo, nós precisamos ter essa visão, aceitar essa visão e transformar isso em atitudes, colocando o princípio da proatividade em ação. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a presença de todos vocês. Na quinta-feira que vem, à 1h30 da tarde, eu estarei mais uma vez com vocês para trazer uma reflexão sobre princípios de liderança para gestores. Muito obrigado e até lá.